Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Leve Talk. Hoje nós vamos falar sobre um tema talvez quente aí, ou enfim, que tem esquentado cada vez mais no mercado e já está quente há um tempo, na real, que é as tendências dos hyper casuals. E para isso eu trouxe duas pessoas que vocês vão curtir ouvir. Eu estava conversando com eles aqui antes de começar. E eu espero que vocês, enfim, que vocês curtam saber um pouco sobre esse tipo de jogo que cada vez mais cresce aí no mercado. E tem tudo para ser, talvez, quem sabe, vamos descobrir aqui, o primeiro jogo que você pode fazer para ganhar dinheiro, para aprender um pouco mais como é que é desenvolver jogos. Enfim, vamos ver, vamos ver. E para isso, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que são hyper casuals, né? Vocês podem ter chego aqui de paraquedas, vendo que hyper casual tá trend em vários lugares, todo mundo ganha muito dinheiro, mas vocês não sabem de fato o que que é isso, né? O que define um jogo ser hyper casual e o que define ele não ser um hyper casual, para ele ser só casual. Então, vamos lá, vamos ver. Me digam vocês, meus queridos convidados, o que que é um hyper casual? Vamos lá, vou deixar uma explicação bem sucinta e o Pachá complementa aí para a gente ver a diferença da descrição. Bom, primeiramente, meu nome é Everton, sou o CEO da EasyPlay, estou aí no ramo de games profissionalmente desde 2003, mas eu acho que a gente fala um pouquinho de nós, né, no decorrer das respostas aí, para não ficar uma descrição muito longa. Então, sobre hyper casual, o que são, né? Bom, primeiro de tudo, normalmente eu comento que não é um estilo de jogo, é um modelo de negócio antes de ser um estilo de jogo. Não existe a categoria hyper casual ainda, pelo menos nas stores, então eles não têm uma especificidade, uma característica em relação à mecânica. Tem vários tipos de mecânicas que funcionam, vários tipos de jogos que funcionam. Então é um modelo de negócio. Então é um game que é muito simples de jogar, muito simples de entender como jogar, que é importante e é diferente, né? Normalmente leniente, com pouco punitivo, porque ele é feito para agradar muita gente, uma audiência gigantesca. Ele é quase que o contrário do nicho, né? Então, vai da criança ao adulto, mais de 65, por exemplo. A gente sempre fala isso, né? Não que a gente não imagine que tem jogadores mais velhos que isso, porque a faixa de campanha, né, das Facebook Só e das existem plataformas. pessoas de 13 a 65. Exatamente. É o Facebook. Segundo o Facebook, Muito bom. essas são as pessoas. Então, ele é feito para agradar todo mundo, né? Muito viral, muito divertido, por mais que a gente possa devagar aqui o que é diversão, né? Mas ok. E monetizado por ads, por propaganda. Então, qualquer elemento que vá contra essa descrição um pouco, né, já começa a entrar em outros tipos de jogos, né, como o hybrid casual, como o casual e tal. Então, isso é um pouquinho assim do que define, sem explicar como funciona, acho que a gente explica isso mais à frente, né, mas é um pouquinho como define assim, o que é o hyper casual. São jogos pequenos, mobile, né, obviamente, para celular, muito simples, amigáveis, fáceis de entender e que tem a sua monetização única e exclusivamente por ads, por propaganda. O Everton disse praticamente tudo, excelente definição. Outra coisa que eu queria adicionar que é quase que uma regra assim, do hyper casual é que você não tem muitos inputs, porque todo hyper casual hoje em dia você tem que ter o celular em portrait, por ser mais fácil de segurar, e você é limitado a usar um dedo só. Então, se você começa a adicionar muitos botões, o jogo começa a ficar complicado e já não entra nessa categoria de hyper casual, porque você insere ali uma barreira de aprendizado, né? De mais um botão para ensinar, então o que esse botão vai fazer. Então, isso acaba te limitando a fazer jogos mais simples, mas ao mesmo tempo, aí é que eu acho que está o desafio, sabe? Porque como é que você faz algo simples, mas ainda assim interessante, ainda assim com profundidade, ainda assim com escolhas para o jogador? Porque um jogo de plataforma, por exemplo, tem inimigos que vêm até você, você pode querer pular ou não. E no Hyper Casual você não tem botão para pular ou não. Então você tem que trabalhar muito bem level design, simplicidade e adicionar essas escolhas no próprio jogo. E aí varia de jogo para jogo, né? Mas eu só queria reforçar que Hyper Casual é até difícil de categorizar. Não tem como categorizar se você abre sites como EPN, que
costumam traquear os jogos e tentar definir, sei lá, Hyper Casual Runner, Hyper Casual Puzzle, Hyper Casual Adventure. Tem vários jogos ali que tem uma categoria meio errada. Uhum. Então é difícil, porque tem jogo que é runner, mas também é puzzle. Tem jogo que é runner e é arcade. Então é algo difícil de categorizar, eu diria. Eu acho que é engraçado, né? Porque eu também tava pensando nessa questão do um botão, eu até talvez pensasse só no passado sobre ser apenas uma mecânica, mas acho que um botão de fato define melhor. E eu fico curioso, né? Por que que vocês acham que os hyper casuals eles popularizaram tanto? Porque eu acho que qualquer jogo, entre muitas aspas, pode ser feito para todo mundo, mas não necessariamente ele vai atingir todo mundo. Né? O que que vocês acham que foi esse diferencial aí do hyper casual para que ele bombasse tanto quanto ele tem bombado hoje em dia? E, Eu vou tentar responder essa. Esse é um achismo meu, mas eu acho que foi muito uma questão de, com a tecnologia, com os celulares, e você ter o celular o tempo todo, né? Você acaba dando oportunidades para outras pessoas conhecerem jogos. Por exemplo, acredito que nós viemos de uma geração onde os videogames bombaram. Então, tipo, a gente teve acesso a Super Nintendo, Master System e Nintendo 64, onde essas coisas bombavam e todo mundo falava sobre isso. E talvez os nossos pais, nossos avós, não tiveram essa criação de jogar jogos. Então, é como se a gente agora tivesse tentando inserir jogos para a galera que perdeu essa geração de jogar Mario, eram jogos completamente difíceis, né? Então estamos introduzindo jogos fáceis, jogos para a galera que nunca jogou nada da vida para entrar nesse mundo de jogos. Então eu acho que é por aí. Concordo total com o Pachá. Bom, eu gosto, eu sou suspeito para falar, não tenho uma empresa disso, mas eu acho muito fascinante assim tudo da indústria, por isso que a gente está nela até hoje, assim, depois de tantas aventuras e confusões. E dá para enxergar assim um pouco para trás esses eventos, né, como se fosse uma bolha aumentando, né? Então, normalmente comento, por exemplo, o Nintendo Wii fez isso, a Nintendo explodiu a bolha e engoliu pessoas, né? Engoliu não, um termo feio talvez, mas criou um link, né, com pessoas que não estavam linkadas e ligadas à indústria de jogos naquela época. O Nintendo Wii fez um pouco isso, né? E depois eu comento o porquê que eu acho que aconteceu, por mais que seja até acho que unânime. O smartphone depois fez de novo, expandiu essa área de atuação dos games. E eu acho que o Hyper é a terceira onda, né? O terceiro boost, o terceiro level up ali dessa democratização, talvez, da indústria de jogos, usando, né, claramente usando o smartphone também como base. Eu acho que é o terceiro upgrade, assim, da audiência, né, aguentando muito. Como o Paixão falou, tenho certeza que o Hyper Casual foi, e ainda faz, né, ser o primeiro game da pessoa, né? Ela talvez nem saiba que aquilo é um jogo, mas joga aquilo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas a forma de entregar o Hyper Casual é muito diferente, ela é muito individualizada, então a chance de pessoas conhecerem os games através do Hyper é muito alta, e o Pachá falou tudo aí sobre o input, né? Então o Nintendo Wii foi o que foi por causa do input, pela facilidade da interface de comunicação, o celular também, né? E o Hyper fez mais um upgrade aí, dizendo, não, tu joga só com um dedo, e não mais assim, como vários jogos, né? Tocando os dois e tal. Que a ideia mais polêmica, na minha visão, é tentar trazer para uma tela sem nada tácito, um joystick e botões, né? Acho que não é por aí que o celular, o game de celular vai se expandir. E o Hyper entendeu isso, né? É um toque só. E aí, nós que temos aí, acho que eu falo pelo Paixão também, essa veiazinha, ou até formalizado já em alguns casos do game design, né? Desde que eu comecei a trabalhar com games profissionalmente, o game design foi obrigatório para nós, na geração um pouco mais anterior. Agora, com a indústria mais madura, né, a gente consegue já ter profissionais direto nas suas áreas e tal. Há 5, 10 anos atrás, era obrigatório um profissional de games do Brasil entender de game design, né? Eram equipes pequenas e tal, e tudo. Então, para mim, que tudo isso há bastante tempo é algo assim muito, muito disruptivo, uma coisa muito, muito interessante. Tu conseguir criar um jogo em
interessante, profundo, com um input só, com um dedo só, né? Então, até então, dá para dizer que não existiam jogos, ou muito poucos jogos, com uma interface de release, que hoje são muito populares, né? Então, como é que eu faço um personagem se mover e pular com um dedo só, usando o release, né? Então, eu movo e quando eu solto, ele pula. Então, isso é muito disruptivo, e é muito gratificante ver pessoas que não jogavam, né? E tu simplificando a interface para que elas passem a jogar e tal. E acho que é unânime, a gente sabe o benefício do game, né? Sim, sim. Essa questão. De alguns, na verdade. Até complementando e falando um pouco sobre história, a gente tem tipo o Atari. O Atari começou assim. O Atari era só um botão e um controle completamente simples. Aí veio Master System, 2 botões, Super Nintendo, 4 botões. Aí depois veio Play 1 com L1, L2. Aí agora com Play 2, Play 3, a gente já tem o L3 e o trigger já não é mais um botão só, é um negócio analógico. E aí Então você vai. pensa, a gente veio de uma geração que foi crescendo junto com o videogame, né? Então a gente foi cada vez se adaptando e inserindo. A gente sempre recebia 2 botões a mais, 3 botões a mais, 2 botões a mais. E aí quem nasce agora nasce já com PS4, Exato. PS5. E aí a pessoa chega para jogar um jogo e tem muito botão para a pessoa aprender. Então não existe essa curva que a gente teve, né, na nossa geração e tal. E eu acho Quem, que é muito isso, sabe? É muito mais fácil de você, como criança, aprender a jogar e como pessoa já velha também, que nunca jogou nada na vida, ser o seu primeiro jogo. Mas tem um smartphone agora que rodaria Exato, qualquer coisa, exato. né? Aí tem o smartphone, que hoje em dia é algo completamente acessível e Atari, na época do Atari, por mais simples que seja, não era todo mundo que tinha, né? Hum. O smartphone, a pessoa pode ser rica, pode ser pobre, todo mundo tem. sim, sim. Então é algo muito mais acessível para todo mundo. E a questão do. Assim, é isso, né? Quem nunca jogou um WoW ou um Ragnarok com pelo menos 4 F12 diferentes aqui, ficando em todos e Exatamente. botando no teclado. O teclado não cabia tudo que você precisava apertar, né? Era muito engraçado. Mas antes, eu tenho uma outra ponderação sobre essa possibilidade do que bombou. Eu acho que na verdade é uma complementação. Mas vamos se apresentar um pouco. Deixa a galera que já tá aqui ouvindo a gente há alguns minutos saber quem são vocês. Vinícius, por favor, se apresenta. Bom, vou me apresentar. Eu já trabalho com jogos há 10 anos, 9 anos, acho. Eu sou um dos fundadores da Bitcake. Nós tivemos o Holodrive, que foi um jogo online multiplayer de tiro. Foi um grande desafio na época. Depois, a gente também fez o The Magnet, que era um jogo em realidade virtual. E foram jogos completamente grandes. Então, o Holodrive durou 3 anos até lançar e depois a gente continuou desenvolvendo e fazendo manutenção do jogo. The Magnet foram mais 3 anos e com o tempo eu comecei a querer fazer jogos menores. E aí, numa época da minha vida, eu fiz uma jam de um jogo e eu gostava de jogar esses jogos portrait com um botão só. Então, quando eu fui fazer a jam, eu botei essa limitação para mim. Eu falei, beleza, eu quero fazer um jogo divertido, portrait com um dedo só. Daí eu fiz. E fiz o jogo pra mim, pra Jam, a galera elogiou e tal, no próprio fórum da Jam, e todo mundo falou, você tem que botar para celular, você tem que botar para celular. E aí eu não sabia, né, como é que eu ia botar para celular, como é que eu ia chegar numa publisher para pedir, ó, tem esse jogo aqui, entendeu? Mesmo já tendo toda a experiência com a Bitcake, né, era um mundo diferente, porque a Bitcake é PC, é console. Então, o Holodrive foi PC, The Magnet é VR e eu tava indo para um caminho mobile e numa experiência de uma brincadeira, assim, uma game jam. Até que eu conhecia um cara da Ketchup e eu falei, pô, vai ser minha porta de entrada agora. Mandei mensagem para ele e tal, e ele não respondeu tão bem assim, tipo, era um cara completamente ocupado, então cada mensagem demorava uma semana para responder. Eu falei, quer saber? Comecei a mandar para várias publishers. E eu tive um retorno que eu não esperava. Tipo, várias publishers me chamaram para conversar. Olha, eu quero testar o seu jogo. E eu acho que essa parte da publisher estar solícita a testar te ajuda muito no início do desenvolvimento. Porque assim você sabe se seu jogo tem potencial ou não, entendeu? Às vezes isso acontece muito com todo mundo que está começando.
a gente faz um protótipo e a gente tem medo de lançar esse protótipo. Então a gente fica iterando e melhorando e fazendo mais coisas e cai naquele looping de nunca lançar o jogo e nunca testar e nunca saber se ele tem potencial ou não. E com esse jogo de Jam, eu em um mês já tinha testado com uma publisher, já sabia se o jogo tinha potencial, já sabia se ia para frente ou se eu podia descartar. Então, a partir daí, eu fui fazendo como um hobby, né? Tipo, sempre que eu tinha tempo livre, eu gostava de fazer isso. Eu gostava de, tipo, me desafiar a criar uma experiência legal com o dedo só. Essa que era a minha diversão fazendo Hypercasual. E aí eu fui fazendo, e cada vez mais eu fui aumentando o meu contato com publishers, a ponto de criar uma relação boa com uma delas, e hoje em dia eu tô trabalhando na Supersonic, que eu diria que é uma das 3 maiores publishers, né? Nós temos aí no top, eu diria que é a Voodoo, a Supersonic e a Lion, né? São as 3 que estão sempre no top. E é isso. Acho que essa é um pouco da minha história. Só isso, né? Suave. Mas, E você, Everton? bom, como eu dei um pouco de spoiler ali, então eu comecei a trabalhar profissionalmente com games desde 2003, não na Easy, nós tínhamos uma outra empresa focada na área de Serious Games, jogos focados em treinamento de pessoas, capacitação de pessoas. Era uma espécie de simulador, assim, que podia simular uma realidade como liderança, venda de varejo e tal, assim. Era bem, é ainda, na verdade, bem inovador aqui no Brasil. Nós criamos um engine em ActionScript 2, do saudoso Flash, tentando extrair o máximo assim, da tecnologia na época. Foi bem legal, foram 10 anos nessa área, assim, entregamos jogos, simuladores, né, para mais de 30 empresas, como Walmart, Boticário, para o Brasil e fora daqui. Muito carregado na IA, assim, foi uma coisa bem gratificante, mas eu queria entretenimento, não? Então foi um início legal, em um período que era difícil, né, de viver de games, mas em seguida que eu senti segurança, eu saí dessa empresa, mesmo sendo sócio, e fundei a Easy em 2010, com mais dois colegas de lá, da própria Gerson também, da própria outra empresa. E a partir daí a história fica muito parecida com as empresas brasileiras, né? Focando primeiro em serviço, com Adver Games também, assim como a Aquiles aqui perto. E aos poucos fomos capitalizando, deixando a equipe mais madura. Aí começamos a fazer os jogos casuais para celular. Antes de ir para celular, fizemos o Mundo Canibal Apocalipse, acho que é o mais conhecido, que foi uma parceria com a Hoplon. Bem legal também de desenvolver. Em seguida, começamos a ter foco nos jogos próprios, foi direto para mobile. Acho que vale citar aí, né, o Desafio Nerd, que foi bem popular aqui no Brasil, mais de 1 milhão de downloads. Ficou bem famoso com os youtubers e tal. Depois o jogo do Chuck Noia, que veio, né, da amizade com o Spiellogo lá atrás e tal, também foi um jogo bem legal de fazer. Nós licenciamos o personagem, né, e criamos um jogo dele. E íamos nessa linha, assim, nessa velocidade até encontrar o Hypercasual em 2019. Ele precede um pouco, né? Tem bastante, né, bastante dúvida, né? E quando nasceu, e quem nasceu, a Ketchup criou ou não foi a Ketchup que criou e tal, ela criou sem saber e tal, tem toda uma polêmica aí. Mas 2019 já tinha, era bem popular já. O Gabriel Stumer, que é um colega em comum nosso aqui, falou um pouco sobre isso, eu achei interessante, cara, vamos tentar. E desde aí, cara, foi paixão à primeira vista. Essa veia de game designer deixou muito claro que aquilo era um mercado muito, muito interessante de trabalhar. Eram jogos que a gente estava falando um pouco em off aqui, né? São jogos simples, não fáceis de fazer. Pelo contrário, é muito complexo tu desconstruir assim, a mecânica. Porque tu não tem narrativa e não tem arte impactante. E Tem que você ficar não tem claro. tempo. Não tem tempo, exatamente. Esse é o principal. Você não tem tempo para explicar seu jogo. Você tem que Exatamente. explicar seu jogo em 3 segundos. Esse é o desafio. Isso é muito, muito gratificante. É um exercício assim, de game design que eu aconselho para qualquer estudante, qualquer profissional. E a gente enxergou nisso um potencial e a Easy, desde então, usa os hypers. A gente costuma dizer que a Easy não é uma empresa que faz hyper. É uma empresa que usa hyper como modelo de negócio também, mas nós usamos o hyper para encontrar um jogo muito divertido de jogar. Então, normalmente tem uma política de pegar o hyper e depois casualizar ele, né? Depois. Então, a Easy se encontrou assim, nesse mercado, muito mais como uma forma interessantíssima
e polida de fazer um game mais do que o próprio mercado de Hyper em si, assim. Muito bom. É isso, acho que a atenção de vocês já me deixou no gostinho de fazer umas perguntas aqui, mas antes, para me apresentar também, eu nunca faço isso, mas acho que chegou o momento, finalmente, para quem tá aqui acompanhando a gente, o DevTalk há mais de 2 anos, brincadeira. Eu sou Miguel, eu produzo o DevTalk, eu estudo mestrado em psicologia aqui na Universidade do Porto, e quer dizer, até então, toda quarta-feira ou toda segunda-feira, a gente fazia o Dev Talk às 8 horas, mas por motivos de vamos mudar um pouquinho e deixar e permitir que eu durma um pouquinho melhor, acho que esse foi o principal motivo, a gente mudou. Agora o Dev Talk deve ser domingo, 4 horas aí no Brasil e 8 horas aqui em Portugal. Então, por favor, se inscrevam aí no nosso canal, seja no YouTube ou na Twitch, onde vocês estiverem assistindo, e continuem acompanhando o trabalho que a gente está produzindo aqui semanalmente, beleza? E aí, fazendo um pouco essa ponte entre o que eu estudo e o que vocês falaram, eu acho que uma das coisas que faltou, que complementa essa questão do motivo do hypercasual ter feito tanto sucesso, é a questão do feedback positivo muito rápido, sabe? Eu acho que quando você tá jogando e ser meio brainless, desculpa se isso ofender um pouco a questão do jogo que vocês produzem, mas acho que quando você tá voltando, acho que principalmente voltando, você tá voltando de um dia cansativo do trabalho, no metrô, no Brasil, ou no ônibus, ou até de carro, e você só quer descansar um pouco, você não quer entrar nessa profundidade que um jogo como, sei lá, Hollow Knight pode te trazer. Eu acho que o hypercasual ele chega com essa forma fácil, rápida e muito recompensadora de você, sei lá, se divertir, sabe? É isso, você pega o seu celular, bota ali em portrait, abre o jogo e sente que você, depois de um dia cansativo, é bom, sabe? Você tá ali recebendo várias estrelinhas e vários feedbacks positivos, né, no geral, de que, tipo, você tá sendo um bom jogador e você tá ganhando em algum momento. Eu acho que esse feedback rápido e positivo do hypercasual foi talvez uma das coisas que eu acredito que mudou um pouco toda a questão do mobile, né, dos jogos no geral. Queria saber se vocês concordam com essa visão, que se o hypercasual, eu não sei, tá? Eu acho que vocês podem trazer essa informação pra mim, se até o hypercasual nascer em 2009, como vocês estavam falando, era tão presente essa questão do feedback positivo nos jogos, mas eu acho que, na minha percepção de garoto novo, isso ficou muito mais acentuado quando começou a dar certo com os hypercasuals. Eu acho que tem uma certa verdade no que você falou, mas, ao mesmo tempo, se você olha para a história do Hyper Casual, a história veio de jogos bem difíceis, na verdade. Se você pega Sério? jogos antigos da Catch-Up, eram jogos difíceis, eram jogos de recorde, eram jogos que qualquer errinho você Alex Jump morria. É o caso representa. do Flappy Bird, nem Alex Jump, Flappy Bird. É verdade. Flappy Bird é o clássico, para mim é o início do Hyper Casual, e é um jogo completamente difícil. Mas é um jogo que fez sucesso, ele explodiu, pode ter sido por ser viral, pode ter sido por ele ser muito simples de jogar, muito fácil de entender. Com 3 segundos de Flappy Bird você entende o que é pra você. Você entende o jogo inteiro. Você entende que você tem que passar entre aquelas torres. Você entende que o boneco ele dá pulos no ar. E para ele dar pulos no ar ele tem que ter algum tipo de input. Então é só um tap na tela. Então tipo, é Sim, algo sim. completamente simples. Que O todo mundo jogo é passou raiva absurdamente difícil. jogando. Aham. Absurdamente difícil. Todo mundo passou raiva. Talvez foi por isso. Por essa raiva, né? Tipo, um jogo tão frustrante que todo mundo compartilhou e se tornou algo viral. E acho que o Hyper Casual nasceu daí. E ultimamente a gente está vendo uma tendência de jogos mais fáceis e mais relaxantes, né? Mais, como eu vou dizer, Menos forgiving, estressante. que são jogos mais para menos estressantes, mas não necessariamente ele é menos difícil. Ele vai ser um jogo fácil porque você consegue ganhar sem muito desafio, mas ao mesmo tempo você tem várias formas de ganhar, então você consegue ganhar melhor ou ganhar pior, mas você está sempre ganhando. Sim, exato. Que é até um pouco daquela discussão que a gente estava, enfim, tendo um pouco antes desse limiar, né? Porque acho que essa tentativa de se encontrar e de cada vez conseguir também lucrar mais dentro do hypercasual começou a fazer as empresas testarem algumas coisas. E aí essas coisas chegaram em jogos que não tinham desafio nenhum.
né? Como a gente estava conversando daquele jogo sanduíche, por exemplo, que você basicamente monta um sanduíche, não tem como você perder, não existe perda, é só você montar um sanduíche, você está sempre literalmente ganhando e talvez não tenha nem desafio. E essa falta de desafio, eu não sei, né, o quão bem está indo esse tipo de jogo hoje, talvez vocês saibam, mas eu sinto que não vingou tanto quanto esse pequeno desafio, ou grande na medida do possível, que o Hyper Casual ainda traz, né? Essa questão do ser desafiado, do ser um jogo, talvez. Eu acho que sempre tem, como o Hypercasual conversa com muita gente, sempre tem, acho que um pouco assim. Se pegar o top 100, por exemplo, tu vai encontrar jogos né, que eles chamam de lossless, né, sem punição, ou muito pouco punitivos. Uhum. Jogos que não são um flat budget, obviamente, mas tem, claro, assim, a questão da perda, da derrota, ou mais de uma forma de ganho e tal. Tem uma certa variedade, por mais que né, o tema runner ali, tu realmente domina ali o top 100. Tem muito mais runner do que qualquer outro tipo de jogo. Mas esse elemento, ele muda, assim. Tem os jogos SMR, que são quase um toy, né? Nem entra no mérito de perder ou ganhar, é quase uma experiência só. Mas também tem o que deixa claro ali o teu desempenho e tal. Então sempre tem um pouco a gente estava brincando semana passada sobre o Rise Up, que é um jogo do balãozinho, né? Que foi lançado em 2018, basicamente, voltou agora e tal. Então acho que isso é muito volátil porque é muita gente jogando, né? É uma massa de jogadores muito, muito grande. E por conta disso ela é volátil. Então eu não diria que só uma coisa funciona. O Hyper ele tenta normalizar, né? O que é comum nas pessoas, o que eu consigo fazer que agrade, né? Ou não desagrade, na verdade, todas elas, né? E isso muda um pouco. Tem uma marcação bem clara, assim, aonde eu não posso passar, né? E o que eu tenho que focar. Mas dentro dessa descrição, acho que tem ali um campo, né, de experimentação. Tu falou de experimentação, que é uma coisa muito importante. A gente vai talvez detalhar um pouco mais à frente, numa outra pergunta, mas o Hyper ter sido Pode popular. detalhar, tá? Não tem problema. Vai. O Hyper ele é popular, é meio que o ovo e a galinha, né? Ele não funcionaria se ele não fosse popular. Então, nós conhecemos o Hyper porque ele é popular. A popularidade está intrínseca ao modelo de negócio dele. E ele é totalmente baseado em dados. Então, não é que às vezes as pessoas pesquisam, elas pesquisam 100% do tempo sem parar. Então, se o Hyper ele entrou para uma etapa, depois a gente também detalhar agora para deixar distribuir um pouquinho essa informação, que pode ser um pouco técnica, mas são etapas, né? Então, primeiro eu testo se o jogo parece divertido, para ver se ele tem uma quantidade um valor baixo, né, de aquisição. Um detalhe importante, o Hyper ele é totalmente baseado em user acquisition, então os usuários são comprados, dá para a gente dizer assim. Então ele não trabalha com orgânico, ele compra os usuários, ele é tão popular que eu consigo entrar no mérito de comprar usuários sem parar. Então, por isso que eu falei, ele é obrigatoriamente popular, porque eu compro usuários sem parar. E para comprar usuários de uma forma barata, através de campanhas, ele tem que ser isso que o Pachá comentou, tem que parecer fácil, tem que realmente ser fácil e parecer fácil, porque às vezes essas coisas não estão juntas, né? Tem que parecer amigável, né? Uma linguagem, até em termos de cores e paleta, que não desagrade ninguém, nem muito escuro, nem muito claro, né? Com contraste e tal. Isso que é bom tem em qualquer lugar, mas no Hyper é muito exigente, esse ponto de hierarquia visual e tal. Cores quentes, cores frias. Ele tem que parecer divertido primeiro e depois ele realmente ser divertido. São etapas diferentes. Só que nesses dois focos, nesses dois estágios, eu tenho dezenas de testes, né? Através das campanhas de Facebook, por exemplo, né, de regulagem de vídeo, qual campanha funcionou mais do que outra. Depois eu passo a me preocupar com o tempo de jogo, por que as pessoas estão saindo aqui, eu tenho funis de retenção, eu tenho avaliação de dificuldade, as pessoas estão parando na fase 3, por que estão parando ali? Então, vou mudar a fase 3 para que eles possam jogar mais tempo e tal. Então, o Hyper, por natureza, ele é totalmente baseado em BI, né? É tudo pesquisado. Então, se o estado da indústria é assim hoje, sem dúvida, porque eles testaram de tudo, né? E viram que esse modelo é mais produtivo, né? Mais eficiente. E isso só completando o que o Everton falou, como tudo é por user acquisition, às vezes o seu jogo pode fazer sucesso com o vídeo certo. E se você não sabe qual é o vídeo certo, como é que você vai conquistar o seu usuário para o seu jogo, você talvez esteja perdendo um hit, né?
Porque quando a gente pensa em como toda a indústria de ads funciona, o interstitial todo mundo é obrigado a ver cerca de 3 segundos, 4 segundos do teu vídeo. Então, se você escolhe um vídeo para fazer user acquisition, que os primeiros 4 segundos não são interessantes, ou os primeiros 3 segundos não são interessantes, talvez a pessoa não veja o resto. E ela vai só passar o seu ad e você perdeu um usuário ali. Isso é muito bizarro. Então, toda essa parte de fazer o vídeo e pensar o que você vai inserir no vídeo também vale, tipo, conta muito, entendeu? E independente do jogo, todo jogo você precisa ter um carinho especial, talvez, para gravar o seu vídeo. Não precisa ser nem gravar 30 segundos, tenha carinho com os primeiros 3, com os primeiros 4. Depois você já conquistou o usuário. E aí talvez ele baixe, talvez não, mas o importante é que ele não skip o vídeo assim que ele vê. Tem, assim, pra galera que. É isso, né? As pessoas provavelmente estão aqui querendo ouvir sobre hyper casual, sobre porque querem desenvolver, porque querem aprender, porque já estão trabalhando e querem aperfeiçoar. Mas tem. Qual é o nome da pessoa específica que grava esses vídeos? É o próprio desenvolvedor, sei lá, programador? É você que grava seus vídeos? Talvez seja você, Vini, mas você acha que no geral é a mesma pessoa que desenvolve, que grava o vídeo pra fazer o jogo? Eu acho. Bom, isso muda Boa, de boa publisher pergunta. para publisher, tá? Tem publishers que fazem o vídeo para vocês e tem devs que fazem o próprio vídeo. Eu sempre prefiro que o próprio dev faça o vídeo, porque o dev conhece o jogo dele. E aí pode ser o game designer da equipe, pode ser o artista da equipe, pode ser o programador da equipe. Às vezes até o artista vai botar um shader ali, que talvez seja um shader mais chamativo, e às vezes o shader nem roda no mobile, mas o vídeo tá interessante, entendeu? Então, se ele botou um shader que não é mobile, mas mostra o gameplay, o vídeo tá interessante, tá mais autoexplicativo, aquilo vai ser muito mais importante pro seu jogo do que se alguém que não conhece seu jogo faça o vídeo, porque a pessoa não sabe qual é o momento Hum. interessante, não sabe como você quer conquistar o seu jogador, entendeu? Então eu sempre prefiro que alguém dentro da equipe que fez o jogo faça o vídeo. É uma boa Isso. pergunta e isso é bem, não polêmico, né, mas é um ponto importante na relação publisher e desenvolvedor. Concordo com o Pachá 100%, então acho que a primeira premissa é a pessoa que vai gravar o vídeo tem que conhecer o jogo. Então se a publisher tem várias publishers que nós trabalhamos que elas gravam os vídeos, ou pelo menos editam os vídeos, né, com o footage feito aqui, por exemplo. Mas é muito importante que a pessoa que entenda muito do jogo participe pelo menos do processo. Isso seria a regra que não pode ser quebrada, assim, né? Aqui na Easy nós somos 5 game designers e nós fizemos os vídeos sempre. Então, algumas pessoas que querem editar, nós insistimos pelo menos a gente então faça o footage e eles editem lá. Mas ao mesmo tempo, a gente não desconsidera e não menospreza o conhecimento que tem que ter de comunicação visual para que o vídeo seja bem feito, que parte vai chamar atenção. Eu posso conhecer muito o meu game, mas eu não tenho a linguagem, vamos chamar assim por enquanto, para simplificar, cinematográfica, para fazer o call to action, assim, sabe? Então a gente aqui estuda bastante isso. Tem algumas premissas, tem alguns artigos que a gente procura estudar e conversar com quem entra aqui no setor de game design, para que a pessoa tenha a competência para saber o que recortar, que parte mexer. Sempre é uma narrativa, assim. Sempre é uma historinha, pelo menos, né? O jogador começou, foi lá e pum, se deu mal. Normalmente, o Pachá pode comentar também, os vídeos que funcionam são os de... normalmente, nem sempre. Os de gameplay ruim. Em puzzle, principalmente, isso é quase unânime, assim. Então é o puzzle aquele que tá na cara qual é a resposta, mas o jogador que tá jogando o game no vídeo não acerta. Então dá aquela vontade de, me dá aquele controle que eu jogo pra ti, Eu eu só sei a vejo resposta. esses vídeos, sério, só É passa isso pra mim. exatamente isso. Muito bom. Então tem uma ciência bem complexa, eu diria até, né? Porque trata até de psicologia ali por trás Exato. do. Então não é nem ninguém que só tem isso, só tem essa ideia de manipular o vídeo, de editar vídeo, mas não conhece o jogo, mas também não é só quem conhece o jogo. Tem que ter um pouco de equilíbrio aí na linguagem visual para funcionar. Sim, até porque É. a gente tá falando sobre, como o Pacha falou e eu concordo, sobre um vídeo que talvez determine essa questão do jogo, tipo, ser visto, né? Porque talvez ele seja um sucesso, mas ele não foi visto. E aí colocar isso na mão do dev é sempre uma questão de
de quem vai assumir responsabilidade se der merda, né? Então acho que é Exato. complicadíssimo isso. A gente testa vários, viu? Normalmente é um que é o ganhador, que chamam de winner creative, mas nós testamos 10, 15, 20 vídeos até encontrar esse cara, né? Uhum. E mesmo que se encontre esse cara rápido, se continua testando, porque pode ter um melhor que esse. Então, é sempre uma gama É bem grande de exatamente teste. isso. É difícil você testar um vídeo só, porque é muito fácil você errar com. Então você Hum. tenta 10 tipos diferentes de gameplay. E só para dar um exemplo sobre conhecer o seu jogo e não conhecer seu jogo, o meu primeiro protótipo, que tive um contrato com uma publisher e tal em 2018, foi isso. Foi tipo, a gente assinou o contrato e tinha o primeiro vídeo foi eu que fiz. E aí foi para a segunda etapa, né, que é iterar em retenção e outras métricas para melhorar o jogo, né? E eventualmente o CPI ficou ruim. E a publisher veio falar comigo, ó, o CPI tá ruim, acho que não vai rolar e tal, não sei o quê. Aí eu falei, eu posso gravar um vídeo e vocês testam o meu vídeo? Aí a publisher falou, pode. Aí eu falei, eu posso ver o vídeo que vocês estão testando? Aí a publisher falou não, que era a propriedade dela. Então, algumas publishers não compartilham tipo, o que que elas estão testando. E no final, o dev sabe o que que é bom e o que que é ruim pro próprio jogo, né? E acabou que eu fiz um outro vídeo e o vídeo foi lá no alto, sabe? Tipo, o CPI foi, tipo, muito bom. E a publisher falou comigo, ah, não, não, o vídeo que você fez tá realmente muito bom, vamos Performou continuar muito bem. trabalhando sim. Muito bom. Só que, assim, não era exatamente o meu trabalho, mas é aquilo. Não, não tem muito quem é a pessoa que faz o vídeo. A gente quer, no final das contas, fazer o jogo dar certo, né? Então, não tem Sim. muito isso. Então, é um O, pouco dos dois lados. o Bmata, ou a Bmata, é fogo lidar com esses nomes de internet, mas o Bmata perguntou quanto tempo de vídeo em média para apresentação. A gente sabe que os 3, 4 mil segundos são os mais importantes, mas geralmente são o quê? 30 segundos? Nada É, mais do que 30 segundos. eu diria que Alguns nunca mais que 30. são até menos, são tipo 20, 25, 30. E isso é uma dica que eu dou, é não fazer vídeos com cortes. Fazer um gameplay seguido do início ao fim. Pelo menos é o que eu tenho visto que tem dado mais resultado. Interessante. E aí, já que a gente está se aprofundando um pouco mais nessa questão de como funciona internamente a divulgação e o trabalho dos hypercasuals, vamos falar sobre nomes, métricas e como elas influenciam o desenvolvimento. Né, o Everton falou que, basicamente, desenvolver hypercasuals é dados, né, BI. Quais são os nomes e das métricas que existem e como é que elas influenciam o desenvolvimento? Eu comento e depois pode dar uma complementada aí. Acho que antes de falar em CPI, eu anotei aqui para explicar, né? O pessoal pode não saber o que é. Vale a pena citar já rapidinho assim o processo, né? O pipeline, né, do hypercasual. Então, eu tenho uma concepção de jogo, né? Que normalmente, vou falar já misturando com o modelo de negócio. Normalmente uma publisher já está interessada, já tem para quem mostrar. Então, eu tenho só uma ideia de jogo, eu posso mostrar para alguma publisher? Sim. Várias publishers já podem analisar a concepção de jogo e dizer, não, esse jogo parece legal, vamos testar ele, né? Então aqui nós temos uma espécie de vitrine, onde tem as concepções ali, a publisher escolhe quais as concepções que ela acha que tem mais potencial e a gente começa o desenvolvimento dessas coisas que foram selecionadas. A primeira coisa que se faz é um protótipo, de uns 10 níveis, por exemplo, e depois random, né? Não trancar em 10, mas faz 10 e depois repete os mesmos 10. Porque o primeiro teste é o teste CPI, que é Cost per Stall, que é o custo da instalação. Então, primeiro eu vou ver quanto um vídeo desse jogo consegue gerar em downloads. Então, eu subo o jogo na loja, submeto para a App Store, Google Play, a publisher dispara uma campanha, com os vídeos que a gente estava falando agora, né, feitos de preferência bem feitos por ambos, ou pelo mais competente. E aí nós temos um número de CPI. Que até posso falar um pouco disso, se não tem problema, em torno, por exemplo, de abaixo de 30 centavos já é um número interessante de trabalhar por download, né? Passando por isso, normalmente depende do tamanho do jogo, depende de como a publisher, por exemplo, algumas publishers nós fizemos um pouquinho mais do que 10 níveis, ou pulimos um pouco mais, para já testar a retenção, que é o segundo teste. Então, no primeiro teste de CPI, nós vimos se o jogo parece divertido de jogar.
se parece interessante. O segundo teste é testar se ele realmente é interessante, que é a retenção, que é o tempo de jogo, simplificando, né? Quanto tempo ficaram jogando ali, quantos minutos, vamos colocar assim, a pessoa fica jogando. E aí é onde tem o primeiro trabalho maior, né? Então, esse protótipo é feito em 7, 10 dias, por exemplo, para testar. Então, em 7, 10 dias, nós já temos um primeiro feedback. Olha o absurdo de rápido que é o processo, né? Depois, sim, depois você já tem... Às vezes nós testamos um jogo, né? O CPI é mais ou menos, mas a retenção de um game com 10 níveis só, por exemplo, já é 32% de day one. Depois o Pachá pode explicar, deixa essa parte bem fácil para ele, para explicar aí os days. Já demonstra em potencial. O game pode até não ter sido tão barato de download, mas tem uma retenção já interessante. Eu nem tentei deixar a retenção boa, tem um monte de coisa faltando aqui, nem tem tantos níveis e tal, mas já apareceu gente jogando bastante, repetindo os níveis sem se preocupar. Então o jogo tá divertido, já tem potencial. Então, baseado nesses feedbacks, a gente trabalha mais ou menos, né, o CPI ou retenção, mas normalmente a segunda etapa é a retenção. Então, deixar o jogo com mais níveis, mais polido, com mais feedback. Passando em retenção, a próxima etapa é trabalhar a monetização, aonde vão entrar os ads e de que forma vão entrar os ads, quantos ads o meu jogo imprime naturalmente, eu não posso forçar muito isso, senão o jogador para, é uma balança, né? Você bota muito ad, o jogador não joga mais. Então, que potencial de monetização o jogo tem? Passando por essa etapa, aí vai na última etapa, que é de escalabilidade. Como esse teste foi feito muito rápido, em 3 dias só de CPI lá no início, nós aí estamos falando, Pachá, né, de em torno, sei lá, de 500, 1000 downloads só. Para uma amostragem só, né? Tá, mas se eu comprar 10 mil downloads, vai se manter esse custo? Se eu comprar 100 mil downloads, né? Então tem a escalabilidade para ver até onde o jogo consegue escalar. Porque eu posso, sem querer, ter tocado num nicho ali, que adoraram o game, mas quando eu tento comprar mais, né? Aí eu encontro, não, o game realmente era legal só para um nicho aqui, por exemplo, só para homens adultos, e o resto ninguém gosta do jogo, então o último teste de escalabilidade é se passar, o jogo é lançado e todo mundo fica milionário. Não, na verdade, não Só é assim para que deixar funciona. claro aqui que o Everton falou 500 mil, é 500 ou 1000, tá, gente? Não é 500 Isso, mil não é 500 mil, é no 500 ou primeiro 1000. teste, não. São Exatamente. 500 downloads, 1000 downloads no primeiro teste. Ótima ponderação, porque eu tinha entendido 500 mil também, assim. Eu falo muito Pois rápido, é, para fazer eu acompanhar também isso tinha aí. entendido 500 mil, eu fiquei meio assustado, mas É depois eu 500 ou entendi e 1000. queria deixar claro. Isso mesmo. Muito bom. Mas é isso, Até menos falando de um pouco. 500 às vezes, né? Às vezes, se seu jogo tiver um CPI ruim, vai ser menos de 500, você vai ter, sei lá, 30 usuários por dia entrando no seu jogo, e aí no final de 3 dias você tem 90 usuários, e esse número é tão pequeno que às vezes até a própria retenção do seu jogo pode dar 50, 60 day one, se você tiver muita sorte, ou pode dar 10 day one, mas a verdade é que como é um número tão pequeno, você não tem como saber, né? É muito Tipo, frágil. dessas 30 pessoas, às vezes você enviou o jogo para um amigo e o amigo está jogando direto para te ajudar. E isso já representa uma porcentagem muito grande nos dados que você está analisando. Então é algo que é muito errôneo, né, digamos assim. Sim, sim. E é isso. O processo é esse mesmo, fazer um MVP o mais rápido que você conseguir. Se o Everton falou aí 10 levels, às vezes eu trabalho com 4, 5 4, 5. levels. Não, sim. Até menos. Porque eu sempre foco primeiro no CPI. A retenção eu não ligo muito no início, porque se o CPI estiver ruim, não tem nada que você possa fazer para melhorar. Você tem que mudar o seu jogo para melhorar. Ou achar um outro ponto do vídeo. Mas normalmente é muito difícil você, sei lá, um CPI que deu $1, você abaixar para 30 centavos. É quase impossível. Só Mas fazendo outro jogo. sobre esse ponto, né? Porque a ideia é como essas métricas influenciam o seu desenvolvimento. Então, por que quando você vê um CPI baixo, você sente que ou o vídeo tem que mudar ou o jogo tem que mudar, né? Qual é a linha de raciocínio que você está utilizando para tomar essa decisão? Você diz um CPI alto. O CPI Você alto. pega ruim, o CPI CPI ruim, que é ruim. um CPI alto, certo? Isso. Ok. Isso. Cara, então, a maior parte de você conquistar o seu jogador é o gameplay. Eu acho, né?
Eu acho que um gameplay vai atingir o CPI real do seu jogador. E se o CPI for ruim, você tem que mudar o gameplay. E se você muda o gameplay, você está mudando o jogo. Basicamente é isso, né? Existe também, claro, a arte influencia. Então, às vezes, um fundo verde pode ter um CPI melhor do que um fundo branco. Ou então, se você adiciona água no fundo, né, background water, para o jogo ficar mais clean, às vezes tem um CPI melhor ou pior. Mas eu diria que 90% das vezes, se você testou 4 vídeos com backgrounds diferentes, 8 vídeos com backgrounds diferentes e momentos diferentes do seu jogo, provavelmente o problema está no gameplay. E aí, às vezes, é um gameplay que é muito complicado e você não consegue explicar o seu jogo em 3 segundos, 4 segundos. E a pessoa não entende. A pessoa não entende o que você quer mostrar para ela. Então, eu acho que respondi. Respondeu. E aí, passando para retenção. O que uma retenção alta influencia na hora do desenvolvimento? Uma retenção alta ou baixa? Seria baixo agora, né? Sim. As pessoas não jogam game. Eu posso basicamente repetir o que o Pachá falou, só que agora olhando pelo outro prisma. O game pode parecer divertido, a mecânica pode parecer divertida, mas ela não é profunda o suficiente. E assim como no CPI, eu não tenho recursos rápidos de mexer, como cor, por exemplo, como recorte de vídeo. Às vezes a mecânica é divertida, mas ela não tem potencial de segurar o jogador, segurar no bom sentido, né, de entreter, vamos usar um termo melhor. E é muito comum, o CPI está muito bom, está baixo, e a retenção está baixíssima também. As pessoas jogam pouquíssimos minutos e depois não jogam mais. E como também nessa etapa é uma questão de o que o jogo propõe, o que o jogo oferece para a pessoa, não tem muito o que fazer. Aquela mecânica, ela funciona daquele jeito, se eu mudar eu estrago o CPI, mas se eu não mudar também a retenção não segura, porque o jogo é simples por si só, e a mecânica realmente não tem potencial de funcionar, né? De segurar por mais tempo, de oferecer mais tempo de diversão, assim. Tem uma falácia muito popular até em game design, que é a questão, né, do daily rewarder, dos push notifications e tal, que são esses metagames que envolvem, né, mas tu bota moedinhas para voltar amanhã, né? Isso, em dados, isso influencia muito pouco na retenção, muito pouco. Olha só. Eu diria que 90% da retenção é o core game loop. Caraca. As pessoas voltam porque elas gostam de jogar, não porque o jogo vai dar moedas para elas no dia seguinte, ou porque um push notification avisou que o jogo tá lá esperando e tal. Elas voltam porque é divertido de jogar, por isso. Só por isso. E o Hyper explorou isso, né, e expôs essa experiência, vamos colocar assim, que é bem legal, bem gratificante, né? Só um dado ali que o Pachá me lembrou para lembrar, dei um exemplo, né, de CPI baixo, mas isso muda muito de iOS para Android. Né? O Android tem uma métrica e o iOS tem outra. Por padrão, o teste é sempre feito no nível hard, que é Estados Unidos e iOS, mas agora com a política nova de privacidade que a Apple adotou e tal, bagunçou bastante, né, a forma de trabalhar esses dados assim. Então tem muita produção indo para o Android, testar em Android primeiro, e depois lançando para iOS, se os dados do Android, né, com as devidas proporções, se mostraram legais também. Eu acho que esse ponto de Android e iOS é até bem importante falar, porque eu acredito que tem muita gente que talvez deva estar começando, né, no desenvolvimento. E em 2018, quando eu comecei a fazer Hyper Casual, uma das barreiras grandes para mim foi, ok, eu tenho que ter um Mac, eu tenho que ter uma conta da Apple Store e eu tenho que fazer um jogo para iOS, porque as publishers só faziam iOS nessa época. E hoje em dia não, hoje em dia todas as publishers estão testando no Android também. Então, para a galera que quer começar, já é uma barreira menor de entrada, porque se você analisa monetariamente, né, financeiramente, para você ser um desenvolvedor Apple é $100 e você tem que pagar todo ano. E para Android são $25, eu acho, mas é one time. Então, É one time, exato. você paga uma vez e você vira desenvolvedor Android para sempre. E você pode usar seu computador. Normalmente, R$15.000, porque não é todo mundo que tem um MacBook. Né? Sim. É até interessante, eu queria sair do ponto de retenção ainda, porque na hora do corte eu vou precisar cortar uma parte, né? Mas então, depois eu pergunto do Nelson aqui,
Como quando a gente fala de retenção, é retenção de quanto tempo? Né? Porque a gente pode falar assim, retenção de uma semana, 2 semanas. O que que é essa. Assim como você deu o exemplo do CPI de 30 centavos aí, média, que é um CPI bom, o que seria uma retenção média boa? Quer falar? Pode 70% no day você one? começando aí. A retenção é uma boa para início, né? Para o seu primeiro teste, claro que vai depender do seu jogo, vai depender muito do seu protótipo, né? Se você fez 5 fases ou se você fez 40. Então, se você fez 5 fases e sua retenção é em torno de 30, tem muita coisa para melhorar. Agora, se você já fez 100 fases e seu jogo ainda está com 30, é uma retenção meio baixa, entendeu? Então, depende muito do seu jogo e o quanto você investiu de tempo nele. Só para dar uma outra fala sobre retenção, o meu primeiro jogo em 2018, meu primeiro teste teve retenção Day One 45. E 45% é uma retenção, tipo, muito, muito boa. E ele só tinha uma fase. Ele tinha uma fase que era gerada proceduralmente e a cada nível eu aumentava um pouquinho a dificuldade, mas eu não adicionei nada. Não adicionei, tipo, inimigos, não adicionei plataformas diferentes. Era a mesma fase, só era um pouco mais difícil, um pouco mais longa e fui trabalhando nessa ideia de deixar o gameplay mais longo, porém sem adicionar muita coisa. Então, era um jogo que, ele por si só, era um jogo que a galera tinha vontade de voltar a jogar, era um jogo viciante. E falando mais sobre retenção, normalmente quando em Hyper Casual a gente está sempre olhando Day One. Day One é o mais importante para você passar para as próximas fases das publishers e continuar testando o seu jogo. E Day 7 é em torno de 10% na maioria das vezes. Claro que depende de jogo para jogo, porque no final das contas vai depender de quanto é o seu CPI, quanto custa o seu usuário e quanto o seu jogo faz quando você implementa ads. Então, a ideia é que seu custo seja menor do que quanto o seu jogo está fazendo, senão você está jogando Entendi. fora, né? Se seu CPI é alto, maior do que seu average revenue per user, você está jogando dinheiro fora e, ao contrário, você está imprimindo dinheiro. É mais ou Uhum. menos assim que funciona. Mas não existe day 30, sabe? Até existe a métrica, mas não é uma métrica tão importante assim. O lifetime de um jogo hyper casual é em torno de 7 dias. Hum. Vale explicar também que o Day One é o dia pós-instalação. Nós definimos que o dia 0 é o dia da instalação e o Day One é o dia seguinte, né? O dia 7 é o sétimo dia pós-instalação e assim por diante. Perfeito. Vale comentar um pouco sobre o modelo de negócio para as pessoas entendam ali e depois entendam, né? Que eu vejo que tem perguntas sobre custo de teste e tal, para vocês entenderem que as publishers têm uma visão diferente de devs de Hyper, porque o modelo é diferente, elas são mais abertas, investem mais, porque o modelo é muito mais claro. Então, a gente já falou sobre várias unidades aí, então, né? Então, tem, por exemplo, um custo de instalação de 25 centavos, no jogo que eu testei agora. O Day One é em torno de 40, por exemplo. Mas o Day One em si é só uma métrica, que a gente até dá uma métrica grosseira. É a primeira métrica que tu olha para ver se o jogo tem potencial ou não, porque tu não faz nada com o Day One. Tu vai analisar, o Day One é 40, tá, mas vamos ver então qual é o tempo de sessão desse cara aqui. Quanto tempo ele está realmente jogando. Por exemplo, o tempo médio de gameplay, ou o tempo inteiro de gameplay, vamos dar só um exemplo, é 2 horas, média. Jogadores com Day One 40, por exemplo, são uma associação simples para poder explicar. Vão jogar em média uma hora e meia, 2 horas, por exemplo. Nesse tempo, eu sei que o jogador vai ver naturalmente, sem reclamar. Vamos arredondar aqui também, só para simplificar. 50 propagandas. 50 propagandas em qualquer rede de ad média vai me gerar uma receita de, por exemplo, $1,50, $1,50. Então eu gasto 30 para comprar um usuário e lucro $1,50 de receita através de ads. Descontando todos os tributos e tal, a publisher e o dev, né, tem aí um lucro de 1,20. Tirando tributos, por exemplo, $1. Então isso é uma conta muito fácil de entender. Onde qualquer publisher que olha isso, o risco dela é zero. Porque ninguém bota o investimento de marketing de uma vez só, né?
A publisher vai botando aos poucos e vai vendo se o jogo segue positivo. Quando ele não ficar positivo, ela para de botar. Acabou o ciclo do jogo, tudo certo, vamos pro próximo e tal. Então, é uma conta, matematicamente falando, uma conta muito simples de entender. Por ser simples, as publishers investem em desenvolvedores. Então, nós trabalhamos com a Supersonic, por exemplo. Então, nós mostramos lá para o pessoal lá as concepções, né? O PM lá da Supersonic escolhe quais, ou aprova quais são, e a Supersonic nos paga para testar. Nos paga para desenvolver o protótipo. Então, ela nos passa um valor para desenvolver o protótipo e depois cobre todo o custo de campanha. A SAP não gasta nada com isso. Importante dizer também, isso é comum fazer? Fazem com todos? Não, vocês têm que ter pelo menos um portfólio de games. Você tem que ter pelo menos mostrar para a publisher que vocês são capazes de fazer um game com qualidade, que entenda um pouquinho do mercado. A Easy hoje tem uma vantagem, que a gente não pode dizer que não é. Nós já acertamos um game antes. Então, todas as publishers entendem que quem acerta um, acerta dois. Então, tem uma vantagem em relação a empresas que não acertaram ainda. Mas mesmo que não acertaram, muitas publishers, e aí também falo, deixa o Pachá complementar, mas as pessoas que sabem como eles pensam, eles também investem em devs que têm potencial, que não acertaram ainda, mas fazem um bom trabalho. Entendem como o mercado funciona. São testes que o próprio PM das pessoas diz, tá legal esse jogo aqui. Se não funcionar, ok. Tá dentro da margem que a gente não entende, né? Como que de centenas de milhares de pessoas pensam. Então, é muito convidativo, vamos colocar assim, esse mercado de Hyper para quem desenvolve, né? E no caso da publisher, para quem publica, né? Assim como o Everton falou sobre essa questão do portfólio, eu também tive um jogo que foi clonado, que já tinha métricas assim absurdas, e foi clonado, e aí não foi publicado, e na verdade eu tive três que foram clonados, mas um chegou muito próximo de ser lançado, ele chegou aí pro soft launch, e aí teve outro jogo clone que ficou no top 1 mundial, assim, e aí foi bem frustrante. Mas acho que foi isso até que a Supersonic viu quando me chamou, sabe? Tipo, ele é um dev que trabalha sozinho e já chegou perto de lançar 3 jogos, entendeu? Então é uma pessoa com potencial, e eu acho que é isso que elas veem quando chegam num tipo de deal, né? Como o Everton falou, desse lance de vocês são capazes de fazer protótipos interessantes. Porque o mesmo conceito pode ser feito por 2 times diferentes. Pode ser um time com uma execução incrível e pode ser um time com execução terrível, né? Depende muito da maturidade do time, da equipe de arte do time, equipe de programação, todas essas coisas influenciam. CTR, talvez? CTR. Deixa essa baixar que o CTR é bem fácil. Bom, CTR é você tentar testar o seu jogo sem o jogo estar realmente pronto, né? É o lance do fake button que existia no desenvolvimento ágil e startups, só que é aplicado para o jogo hyper casual. Você faz um vídeo do seu jogo, não lança, não bota na App Store e testa só o vídeo. Você vai testar quantos cliques aquele vídeo teve para ver se a sua ideia é boa ou não. E às vezes um vídeo de CTR é tipo muito menos trabalho, então você tem como aprovar ou descartar uma ideia em às vezes um dia. Eu já fiz teste de CTR em um dia e assim, é muito mais fácil do que fazer o jogo, aí depois você tem que criar o menu, tem que fazer a loja, e depois de fazer a loja você tem que tirar screenshot, fazer descrição e eu que sou um desenvolvedor solo, né? Era, pelo menos. Agora tô na equipe da Supersonic. Mas era um trabalho bem chato, porque eu tinha que me preocupar com o jogo, com o vídeo, e ainda fazer descrição, tirar foto, e na Apple Store você tem que botar 5 fotos em 3 resoluções diferentes. E é um processo bem chato, bem chato.
Mas é isso que é CTR, é você testar apenas o vídeo antes de fazer o jogo. Beleza. Eu fui sarcástico em dizer que é fácil, porque como nós estamos usando o Facebook, né, ou outra plataforma, para fazer esse teste, ele não necessariamente foi feito para isso. Então, o Facebook sempre tenta otimizar a campanha, só que ele fica confuso quando tu empurra, né, o jogador para normalmente, esse botão acaba apontando para appstore.com, para a raiz da loja, ou para outro jogo, por exemplo, né? Então, ele não consegue ter os dados para isso e não consegue otimizar a campanha de certa forma. Então, é comum em CTR ter falso positivo e falso negativo também. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso, por mais que seja uma técnica bem popular ainda de uso, né? É uma técnica que eu, particularmente, eu gostava muito, né? E depois eu parei de gostar porque eu não vi tanto resultado, assim, tipo... Nós aqui também não usamos. A gente não consegue fazer tão rápido o vídeo. A gente, por ser um pouco maior, é meio truculento, né? A gente não faz muito menos um vídeo do que o jogo quase inteiro. Então não compensa para nós. Nós não trabalhamos com CTR já há um bom tempo. Mas tem gente que se sai bem, como o Passa falou, em um dia, pô, não tem como não valer a pena, né? Por mais que tenha dados. Eu confesso que eu fazia vídeos bem rápido, mas era um processo esquisito, porque você sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Você fez o CTR e aí deu um CTR ruim, só que você acredita muito no jogo e você não teve o CPI, entendeu? O CPI é o real, o CTR é uma estimativa. Então você fica, cara, eu confio muito nesse jogo, mas o CTR tá me mostrando que eu não tenho, que não vai dar certo. E aí você fica naquela indecisão, será que eu abandono? Será que eu tento o CPI? Então, às vezes ele é algo que pode te confundir mais do que o CPI direto. Às vezes vale mais a pena fazer um protótipo mais rápido, fazer menos fases, fazer, sei lá, menos polishing no próprio gameplay e trabalhar bastante no vídeo para ter um CPI real do que fazer um CTR que vai te dar mais dúvida do que responder o que você quer. Uma vantagem grande da Google Play agora é que ela aceita jogos menores, né? A Apple sempre tem uma pessoa, um humano avaliando o game. Então, se tu manda só 5 fases, por exemplo, só 5 mesmo, sem ter nada random depois, pelo menos, a chance de ser reprovado pela App Store não é baixa. Na Google, não. Tu pode mandar um protótipo do jeito que tu quiser, ninguém vai olhar lá. E dá para ter uma meio melhor dos dois mundos. Só para o pessoal entender o que é o CTR, é click-through rate, então é a taxa de clique. E ele vai dizer vai medir exatamente no clique mesmo. O CPI não. O CPI tem uma outra etapa. O CPI, para ele computar, tem que clicar no vídeo, abrir a Store, lá, né, a página do teu aplicativo, e tu baixar o jogo. Né? Então, o CTR, além de ser de brincar um pouco com o algoritmo do Facebook, que não foi feito para isso necessariamente, ele elimina, né, toda a perda de usuário normal que teria quando a pessoa abriria a loja e tal. Né? Muitos que abrem a loja não baixam depois. Então ele corta uma etapa também, por isso que é um pouco menos confiante, né? Confiável. Sem contar que quem nunca jogou um jogo aqui, mobile, e sem querer clicou no Edge, porque não estava achando o botão de fechar. Total. Exatamente. É clássico isso. Muito obrigado. É isso. Acho que de todas essas métricas assim já fez bastante sentido pra mim. Acho que tô pronto pra falar pra alguém fazer um hyper casual, porque eu mesmo vou ficar aqui na minha de boa. Mas tem, acho que números impactam, né? E aí a gente tá falando sobre, e o exemplo acho que foi muito bom, de 30 cents pra você adquirir um usuário e esse usuário gasta 1,50, você acaba lucrando R$1. No final das contas, e aí você pergunta mais pro Everton, né, que tá trabalhando diretamente com isso, no caso é o dono da empresa, quando a gente fala de média, né, qual é a média, assim, de faturamento de um jogo hipercasual que foi um sucesso? Acho que é o mais importante. Legal. Existem casos e casos, então tem a própria indústria organiza os hits em três tipos, né, os grandes, os médios e os pequenos. Vamos falar de médio, né? Então vamos falar da receita média. Então um hyper médio ele pode, né,
gerar uma receita entre 500 mil e $1 milhão, de médio porte, né? A quantidade de hits tá muito mais alocada ao small hit, ao hit pequeno. Tem muito mais jogos nessa etapa inicial, que é menos do que $500 mil. E aí, conforme vai subindo, né, vai ficando cada vez menor os conjuntos, né? Então, de big hits tem muitos poucos, que faturam mais de $1 milhão e mais de $1,5 milhão. Mas normalmente, para o pessoal ter uma ideia assim, de receita, normalmente é isso. Claro, esse é o valor bruto, né? Então, parte disso ficou com a publisher. Também posso comentar que é um valor público de mercado, assim, varia muito de publisher para publisher. Então, as publishers vão oferecer, em média, entre 30% a 50%. Depende muito, assim. A publisher é mais nova, ela não tem tantos sucessos, então ela não pode te garantir uma eficiência e tal. Normalmente, nesses casos, ela oferece mais para ficar competitiva no mercado, né? E publishers que já estão mais instituídas, tem, né, lançam 10, 15, 20 hits por ano. Então, tu entende que aquela publisher sabe o que está fazendo, pode te dar um apoio legal, então é mais natural, né, mais do que esperado, ela oferecer menos, porque a chance de acertar com aquela publisher é maior. Mas todas elas oferecem, no mínimo, o valor dos testes, e muitas delas pagam, que eu comentei, né, que a gente chama de pay per proto, que é o pagamento por protótipo. Isso também é quase que um padrão de mercado, assim. Se tu tem, como o Pacha falou, se tu tem potencial e tu consegue comprovar esse potencial através do teu portfólio, de jogos que tu já fez, conseguir um deal de pay per proto é relativamente simples. Os valores também mudam bastante, né? Depende, tem projetos que oferecem um valor, projetos que oferecem outro, depende bastante da publisher. Também falando sobre big hits, small hits, se a gente olha para os top apps, né, dos últimos tempos, não tem tido mais nenhum hit tipo Helix Jump. Exato. Então os big hits têm ficado cada vez menores, né? Tem muitos small hits, mas big hits ultimamente eu não tenho visto nenhum, assim. Concordo com o Pachá. E é small hit porque vocês vão ver que ele é um long tail, né? O Helix Jump é um tail gigantesco, cara. Teve um ápice de downloads e receita, a cola ficou alto assim no chão, né? Por muito tempo. E agora não, são gráficos bem curtos, né? E logo o jogo já sai do top 100, aí cai bastante. A gente já falou aqui, né, que a média realmente de uso de um jogo médio Hyper são 7 dias. Isso é um acordo, vamos colocar assim, de cavalheiros. O dev sabe disso, o usuário sabe disso, e tudo certo. Então, se o dev entende e isso serve para eles, são jogos que vão ser jogados por 7 dias, depois o jogador vai pedir outro, tudo certo. O errado seria entrar nesse mercado com uma outra opção, né? E aí, no final, você falando desse valor também descontando o valor investido para comprar o usuário ou não? Sim, sim, descontando tudo. Ok. É isso. Então, se preparem aí, galera. Vocês que estão ouvindo e já estão se preparando para fazer um hiper casual depois desse talk. Já fiquem ligados em como é que vocês podem entrar em contato também, né? Eu acho que talvez o Pacha tenha mais experiência com isso, mas como é que foi... Enfim, acho que os dois têm, na verdade. Como é que foi essa questão de fazer o primeiro contato, né? Porque hoje a Easy tem já um hit, mas e no começo? Como é que foi o processo para você entrar em contato com uma publisher, sabe? Sei lá, eu quero fazer um hyper casual agora e eu quero arriscar ou conversar com uma publisher. Onde é que eu consigo o contato dela? Como é que eu já mando, como é o meu primeiro jogo, eu não tenho nenhum hit ainda nas costas, eu já mando um protótipo pronto, eu tento conversar, esse processo é qual? Cara, é muito, mas muito mais simples do que parece. Toda publisher tem o seu site, né? A Supersonic é supersonicstudios.com, a Voodoo é voodoo.com, voodoo.io, não lembro agora, mas você literalmente vai escolher uma publisher, você escolhe, né? Os devs têm esse poder de escolher quem ele quer ser publicado, né? Por quem ele quer ser publicado, ele vai lá no site da publisher, vai ter um botãozinho, insira seu jogo aqui, e aí você vai submeter seu jogo. Se ele tiver na App Store ou na Play Store, você vai mandar um link. Se ele não tiver, você vai mandar um vídeo, porque você tem que mostrar alguma coisa também, né?
E é isso. Você vai mandar e esperar ser contactado. E Se não te aí, mandarem mensagem de volta, você pode mandar para outra publisher. Mas assim, eu posso dizer por experiência própria que as publishers são muito solícitas a testar Hum. muitas coisas. Muitas mas coisas. eu vou tocar numa ferida então agora, beleza? Como. Inclusive, tem jogos que foram até big hits. Acho que um jogo da Lion, acho que foi Forged Ahead, eu acho. Ele foi feito por uma galera que estava começando na faculdade, entendeu? Então, tipo, é um jogo que ele não é muito bonito, ele é cheio de assets da Asset Store. No menu dele tem um personagem T-Pose, ou pelo menos tinha quando lançou, e eles testaram o jogo assim mesmo, não estava tão polido, e foi um jogo que foi um grande sucesso, né? Deixa, Então, não tenha medo de testar seus jogos. deixa eu tocar numa ferida aqui. Que é essa questão do como é que eu perco o medo de mandar o meu jogo pra uma publisher e ela clonar ele. A PUBG não vai clonar seu jogo. Não vai? Ok, então. A publisher Você não, corre não. mais risco submetendo seu jogo para App Store. E Hum. aí tem sites, bots, que lançam, mostram quais jogos estão sendo lançados na App Store e fazem mini vídeos. Tem página do Instagram para isso. E são bots que postam jogos lá e eles focam em hyper casuals. Então, se o seu jogo por acaso cair num site do tipo Storyglide, ele tem grande chance de ser clonado, mas provavelmente não vai ser a publisher. Ok, Hum. era esse medo que eu precisava perder. Agora é só fazer. A publisher não Só vai clonar um jogo que ela tentar, não testou. Não exato. faz sentido para a publisher. Mas É, sei a lá, PUBG não desenvolve também, ela não desenvolve. O interesse é que ela está muito mais interessada em conhecer o dev e pedir mais jogos dali do que tentar clonar ele. Não é entendi. assim que ela ganha, né, o mercado. Não é tipo pegar o meu jogo que ela testou e foi um sucesso e passar para outro dev fazer. É tipo, é me Não. conquistar para eu fazer É mais que jogos. essa ali é uma abordagem muito burra, não Ok. vejo nenhuma delas fazendo isso. Eu já tive esse medo, mas assim, não existe. Não existe de verdade, assim. Pode ter outro dev fazendo o seu jogo, mas foi provavelmente porque ele viu o seu jogo e achou interessante no Storyglide. Isso pode acontecer. Isso aí. Mas a clonagem em Hyper, ela é uma realidade, o que não é tão comum em outras áreas, né? É uma peculiaridade do Hyper, porque os jogos são simples e rápidos de fazerem. E nesse ponto é uma questão só de tentar fazer tudo de forma mais organizada, né? Colocar o app ali, de repente mandar só o vídeo para a publisher, se vai ser tão alto, você tem certeza ou se imaginam que a ideia seja bem inovadora mesmo. Mas como o Pacha falou, tem sites que é onde devs olham para se inspirar, ou até para copiar, em alguns casos, não podemos descartar essa possibilidade, porque ela existe. Então é Tem uma questão sites, tem é, YouTube, canais de YouTube, que vários fica canais de YouTube. indexando, né? E eles têm acesso exatamente por isso, porque devs que querem ter inspiração vão lá, usam esses sites que indexam, né, as histórias e tal. Tem um jeito ético de usar esses sites, por isso que até eles existem, eles não estão necessariamente ligados a algo ruim, né? As pessoas que usam de uma forma equivocada. Mas é uma questão só de tentar ser mais conciso e coerente, né? Lança o game, já entra em contato, como o Pachá falou, manda um vídeo de repente primeiro, antes de submeter para a loja e tal. Mas costumo sempre dizer assim, ó, ideias elas são muito baratas, para não dizer que são sem valor. A execução é o que faz a diferença. Então, mesmo que alguém olhe o game e clone, tente copiar exatamente igual o que vocês fizeram, vai ser uma cópia daquilo ali. Então, é só não marcar toca, vamos colocar assim, né? Não ficar botar o game lá e entrar em contato com a própria daqui a um mês e tal. Aí sim, aí dá tempo para alguém fazer aquilo bem feito, alguém competente pegar aquela ideia e tal. Então, se for uma forma mais organizada, assim, de entrar em contato, eu reduzo bastante, assim, a chance. Perfeito. Era isso, eu acho que tem muito. Como você é muito novinho, né? Tá começando, existem várias inseguranças, eu gosto de colocá-las na praça para que a gente possa quebrar elas e as pessoas irem Hum. confiantes enfim, dar o seu primeiro passo. E aí, eu acho que talvez para começar a encerrar, poder liberar vocês,
Eu queria puxar a tendência atual, né? Acho que a gente tem discutido um pouco aí, e a tendência atual parece ser a questão dos personagens femininos surgindo nos hypercasuals, né? Uma coisa que, inclusive, fazendo essa. Foi muito bom falar sobre o Flappy Bird, sobre o XM, porque eu, de fato, assim, só tinha apagado da minha cabeça que eles eram hypercasuals, sabe? E ver como isso veio mudando de uma forma muito interessante, é muito curioso. Enfim, acho que essa veia pesquisadora acaba batendo em mim nessas horas, mas essa transformação para os personagens femininos, que já era uma coisa que a gente discutiu em vários outros jogos, né? Acho que personagens femininos sexualizados é tema geral em jogos, e ver isso vindo para hypercasuals agora é meio curioso. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Isso bate com algum público? Isso generaliza de uma forma mais fácil, né? Já que é para abranger várias pessoas. Como é que eles... Pode ser achismo, sabe? Tipo, por que vocês acham que isso está acontecendo? Eu achei que o Everton ia responder. Essas mais fáceis eu deixo pra ti, né? Cara, É mais eu fácil. sinceramente não sei, tá? Pode ser, porque eu pelo menos acredito que, pelo menos a minha geração, os homens são muito mais propícios a ter um videogame e tudo mais, e as garotas não jogam tanto assim. Então, quando você vai ver jogos tipo League of Legends, deve ser 70% masculino, 30% feminino. Então, eu acho que passou também um pouco disso, as meninas, até um pouco um pouco do machismo que existe hoje, né? Videogame é coisa de menino e menina brinca de boneca, essas coisas. Eu acho que muita menina não teve essa geração de jogar, de ter um videogame e tudo mais. Então talvez tenha sido um público que ficou aí nesse meio termo e não tinha ainda sido introduzido para os jogos. Então, um pouco daquilo que a gente falou sobre Hyper Casual, né? Toda aquela história de Atari, um botão, a gente estaria focando os jogos femininos para tentar pegar esse público feminino, né? Eu não sei. Pode ser uma coisa. Outra coisa pode ser só jogos femininos têm um marketing muito bom, porque você bota a garota que tá andando e pegando roupinha para sair com os amigos. É uma parada meio global, sabe? Todo mundo vive isso. Ou pelo menos o adolescente, não sei. E eu acho que é por aí. Eu acho Eu acho. curioso, porque não tinha um debate de que o público do Candy Crush era majoritariamente mulheres, senhoras de casa que jogavam. Sim. E aí, no Hypercasual isso acabou mudando? Você sente que o público do Hypercasual é mais masculino? Não, não, na verdade, o público do Mercado Capitalista, como nós falamos antes, é todo mundo, né? Exato, exato. Mas tem, em termos financeiros, vamos colocar assim, o dev deve evitar jogos masculinos, porque um jogo masculino só atinge homens, mas jogos femininos atingem mulheres e homens. Então, no Hyper, tem que cuidar sempre quando for tentar comunicar um pouquinho de nicho que tu achar que deve tender para um jogo neutro ou feminino, porque homens jogam os jogos femininos e ao contrário não é verdade. E depende do Entendi. jogo. Tem jogos de sucesso que são muito mais femininos, tem jogos de sucesso que são meio a meio. O Pacha deu um exemplo só aí do LoLzinho ali, mas Candy Crush, vários outros tipos de estilo de jogos são majoritariamente femininos, né? No Hyper, tu tem que E, tentar acertar todo mundo, na verdade. e também não é uma regra. Teve Johnny Trigger, que foi um dos jogos que foi um big hit assim. E é o público masculino, é um jogo de dar tiro, arma, então é algo bem masculino. Sim, sim. Então sempre vai variar de jogo para jogo, mas é você tentar atingir o máximo do seu público sempre. Então até quando você testa um jogo no Facebook Ads, normalmente os jogos que têm CPI melhor são aqueles que têm a distribuição de masculino e feminino entre 60-40, 50-50. Um jogo que tem 90% masculino e 10% feminino nos stalls, provavelmente é porque você está perdendo 90% de gente, de mulheres que deram skip no seu ad, entendeu? Uhum. Então, quanto mais 50%, 50-50, mais você atingiu o Mais chances de objetivo, né? sucesso.
fazer um jogo para todo mundo, que esse é o desafio. Inclusive, se você olha 2 anos atrás, o Helix Jump não tem gênero. Vários jogos antigos não tem gênero. Catch Up não tem gênero. Então, mas eu acho que a galera que joga Hyper Casual começou a sentir uma falta de uma arte. A Identificação galera também, foi talvez. começando a sentir falta. É a mesma coisa do Atari. O Atari não tem gênero, não dá para saber o que é. E aí você vê toda a evolução do Atari até Play 3, tá ligado? Então o Hyper tem muito isso, jogos genéricos, cubos, e foi evoluindo até que hoje a gente tem environments. Então a gente começa a ir num público mais específico, porém a gente ainda tem que ser genérico. Não sei se fez sentido. E até esse público que jogava o Hyper Jump evoluiu e tá querendo, realmente pedindo alguma coisa com mais identificação. Exato. E eu não duvido que no futuro Hyper Casual tenha 2 botões, entendeu? Hyper Casual sejam jogos mais difíceis, porque a galera aprendeu a jogar e quer mais desafio. Exatamente. Sim. É uma coisa que a gente fala bastante internamente, assim, aqui, que a gente entende, enxerga o público evoluindo, isso é ótimo. Que bom que a gente conseguiu introduzir, né, jogos para esse tipo de usuário que não conhecia, ou achava que não era para ele, e agora aos pouquinhos ele foi entendendo e gostando e pedindo jogos mais profundos, jogos que não sejam tão rasos como normalmente eles podem ser, né. Tentando responder um pouco a pergunta, que é bem complexa, acho que tem a ver com identificação primeiro, né, então mulheres empoderadas, né, tem jogos que até pela forma de andar, tu entende que aquela mulher tem uma personalidade, a jogadora se identifica com ela, quer ser ela, vamos colocar assim. Mas tem vários outros jogos que vão para uma linha mais de humor, mais de algo inusitado, mais de algo polêmico, que chama atenção. Aí eu não sei se o Pachá tem algum dado desse, nós não temos dados, mas eu imagino que esses jogos mais sarcásticos, mais bizarros, até para não dizer, usando mulheres como personagens, pode até agregar mais homens do que as próprias mulheres, né? Para tomar isso, eu tô no achômetro. Porque tem jogos que não empoderam ninguém, né? Tem jogos que tu trata de silicone pro seio, pra bunda ali e tal, não tem nada de empoderamento aí. Mas é pelo inusitado, pela piada, talvez, de mau gosto, né? Mas talvez por aí que eles consigam ter o destaque, né? Eu também, eu sou muito curioso para saber se tem um jogo que é bem polêmico no Hyper Casual, ele ficou até no top 10. Eu esqueci o nome agora, mas é um jogo que você é uma mulher, você anda, você coleciona, vai pegando silicone e a sua bunda vai aumentando. Então é bem bizarro, assim, e no final você pula e explode e bem esquisito. E eu não sei exatamente qual é o público disso, se é um público mais feminino ou se é um público mais masculino, porque ele brinca um pouco com a sexualidade, entendeu? Sim. Então, eu sobre sou bem isso. curioso para entender. É uma curiosidade que a gente tem mesmo. Claro, nós temos mulheres na Easy, mas elas não necessariamente representam, né, o público hyper. A gente não sabe se as mulheres levam aquilo na brincadeira, numa piada e consomem, né, de boa aquilo, ou não, por ser mais objetificado por algum motivo, impacta nos homens e nas mulheres não. O fato de estar no top 10 já meio que talvez diria que abrange os dois públicos, né? É possível estar no top 10? Tem teoria sim, mas tem, como o Walter Pacha falou, tem jogos, não é aconselhado, porque é mais difícil, mas tem jogos masculinos que também estão no top 10, não é uma regra. A tendência é que sim, quanto mais alto, mais genérico fica, né? Sim. Interessante. E a questão dos runners, né? Pelo que eu entendi, os runners são os que mais entram no top 10. Por que vocês acham que esse é o tipo que mais entra também? É uma pergunta meio de ovo e galinha também, na minha opinião, porque talvez seja o que mais é feito, né? Entendi. Então, os devs mais fazem e, consequentemente, são o que mais aprova. O Hyper, só para deixar até bem claro, assim, a gente está dando exemplos aqui, né? O Pachá falou sobre o pessoal aí que postou para a Lion, que são estudantes e tal. Só para não criar uma expectativa equivocada para o pessoal, vejam o Hyper Casual como uma excelente forma de aprendizado, uma excelente porta de entrada para fazer jogos. Isso eu assino embaixo, senão, e podem me culpar se eu estiver errado. Mas não é fácil acertar em Hyper Casual. A gente está falando de um tipo de jogo absurdamente simples, absurdamente divertido, absurdamente claro,
não é fácil acertar. A média de mercado é assustadora, é 70, 60 para 1. Então as empresas e os devs tentam 60 vezes para acertar um. Essa é a média de mercado. Enxergam ele como uma porta de entrada, né, sem custo, até dá para dizer, ou quase sem custo, né, para achar. A publisher ajuda na produção, ajuda nos testes. Isso por si só já deveria ser motivo para começar a fazer agora o jogo, né? Só para não colocar, vou lançar aqui em 6 meses, vou estourar. Não é simples, não é fácil. Uhum. Mas não precisa ser. As vantagens deles são outras, né? Só para deixar isso claro, para o pessoal não criar uma expectativa equivocada aí. Exatamente, não é nada fácil, é bem difícil ter um jogo que é hit, e é difícil, não é porque você é incapaz, é só porque às vezes você só não acertou o que a galera quer. Mas eu acho que aí que tá a diferença do indie pro hyper casual. O indie que vai para PC console, às vezes você tá fazendo o seu primeiro jogo, você já tem aí 6 meses de desenvolvimento, 1 ano de desenvolvimento, 2 anos de desenvolvimento, e você nunca testou, você não sabe se o jogo vai dar certo, não sabe se você vai fazer dinheiro com aquilo, e mal ou bem tempo é dinheiro. Por mais que você esteja trabalhando para você mesmo, né, você tá gastando tempo. Exatamente. E com o Hyper, não. Dois anos sem teste, eu diria que não deve funcionar. Exato. 2 anos sem testar, a chance de funcionar é muito, muito remota. E com Hyper não, com Hyper às vezes você pega 2 amigos, junta, faz uma game jam online, tem várias game jams, e às vezes você se inspira no tema da game jam, porém bota essa limitação, fazer portrait e com um dedo só. Uhum. Input bem simples, às vezes sai alguma coisa, você pode mudar para uma publisher e pode dar certo. Obviamente, a chance de dar certo é bem difícil, mas pelo menos você fez portfólio, você fez um jogo com início, meio e fim, Pode você pegar um lançou. livro que é sucesso. E é muito diferente de você ter um jogo feito, lançado, testado, mesmo que as métricas sejam muito ruins, você tem muita coisa ali. E para quem está começando, se você tem um jogo pela metade, você tem um jogo pela metade. Você tem uma ideia pela metade. E isso é bem frustrante, assim. Tipo, dificilmente você vai chegar para uma publisher com uma ideia incompleta e ela vai falar, não, toma aqui dinheiro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Muito bom. Gente, Ao mesmo tempo que é muito difícil, eu acho que o Pacheco concorda comigo já, mas é o mercado mais justo de todos. mais justo? Porque é o usuário que diz se tá bom, é o usuário que diz que não quer jogar, é tudo o usuário que diz. É ele quem diz que tu não acertou, não é uma publisher que vai dizer. A publisher, às vezes, até entra no mérito de opinar, mas se ela tem dúvida, ela vai testar, entendeu? Então, é um mercado difícil, mas ele é muito, muito justo. Tem poucas verdades na indústria de jogos, mas acho que uma que é unânime. Tu aprende a fazer jogos fazendo jogos e lançando jogos e terminando jogos. E o Hyper Casual é um cheat nessa matriz. Tu consegue fazer isso muito rápido e aprende muito rápido. Então, eu aconselho fortemente e para começar a jogar, para começar a fazer, o primeiro conselho que eu dou, joguem em Hyper Casuals. Pelo amor de Deus. Por favor. Não tentem joguem lá, pega o top 100, appmagic.com, é um dos poucos plataformas que filtram, ou tentam filtrar, né, por Hyper Casual. Joguem aí uns 20, pelo menos, jogos desse tipo, para poder pensar com convicção, né, para ser humildão. Aprende ali o que está acontecendo, o que está no mercado, para aí ter a ideia em cima de alguma coisa já, com amostra, com estudo, pelo menos. Né? E também, quando jogarem esses jogos, pensa por quê? Por que esse jogo está no top 10? O que ele tem de interessante? Será que é o gameplay? Será que é a arte? Será que o vídeo é interessante? Será que é o tema? Será que é o silicone? Vai saber. Será que é o silicone? Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu vou pedir para vocês listarem 5 publishers que vocês acham que são mais abertas a quem está começando agora. Pode listar a Supersonic, não tem problema. Mas para quem está começando, né, acho que é essa questão de... meu primeiro protótipo não tem o portfólio. Quais são as publishers que eu posso mandar aí e tem mais chance de me aceitar? Por favor, listem 5. E aí também mandem suas redes sociais, João, como a galera pode continuar seguindo vocês, porque a gente está quase encerrando aqui agora. Bom, eu vou falar primeiro.
Eu vou surpreender todo mundo, mas eu diria que a top 1 é Supersonic. Mas é porque a Supersonic tem uma transparência que não é toda publisher que tem. Então a Supersonic compartilha com vocês quanto foi de CPI, quanto foi de retenção e todas essas coisas. E quando eu era dev, né, que eu era dev solo, eu testei o jogo com umas publishers e a publisher simplesmente virou para mim e falou: Ah, o CPI não tá bom. Aí eu falei: Tá, mas quanto? Ah, não posso dizer. E aí você não sabe se não tá bom 70 centavos ou se não tá bom $3, entendeu? E às vezes essas coisas fazem diferença na hora do desenvolvimento. Mas é óbvio, tem as outras top publishers, tem a Voodoo, tem a Lion Studios, tem a Tap Nation, que tem estado bastante no top. Mas eu não diria para quem está começando só porque está começando mirar baixo, sabe? Mirar numa publisher que seja inferior. Porque todas elas vão fazer exatamente a mesma coisa. Elas vão testar o seu jogo, vão ver o CPI, e às vezes, se você tem um CPI bom, uma retenção boa, com a publisher maior você vai ganhar mais dinheiro do que com a publisher menor. E as duas vão testar seu jogo igual, sabe? É uma matemática simples. A publisher maior tem mais dinheiro para gastar. A menor tem menos dinheiro. Justo. E eu colocaria uma outra variável aí, que é o suporte, assim, né? Por exemplo, a Voodoo recebe, assim como as Supersonic, mas eu acho que a Voodoo realmente está num patamar fora do normal, ela recebe, sei lá, chegou a ser público esse número há anos atrás, mas eram 200 jogos dia que recebiam para ser testados. Então eles não têm como dar um suporte individual para os devs. É uma coisa mais automatizada, um dashboard muito bem feito, que tu sobe o game para lá, fica tudo nas mãos do dev. E para quem está começando, isso pode fazer falta, ou seja, nenhum feedback muito pontual e tal. Então, com essa mentalidade, talvez caiba também procurar publishers que não estão no meio termo ali, que conseguiriam dar um suporte, conseguiriam dar um feedback mais individualista, né, mais individual ali para o dev, mas é uma questão de escolha, né? Eu citaria, sem puxar o saco do Pachá, a Supersonic, pela estrutura que ela tem, por o dashboard que ela tem, um sistema todo automatizado, sem nenhuma barreira para criar o teste ali e tudo. A Voodoo também. A Voodoo, sim, a Voodoo acho que tem um processo direto também ali. Nós trabalhamos hoje com a OMA, gostamos muito da OMA. Ela está num patamar, né, de potencial de publicação, mas também desse suporte de game design muito bom. Nós gostamos bastante de trabalhar com eles. A Coda também é bem nova, mas tem uma plataforma por trás que ajuda a dar... Seria a forma adequada e ética daquele exemplo que o Pachá deu do Storyglide. A Coda tem um estudo, né, de jogos testados por eles, inclusive. Eles fornecem isso para o desenvolvedor, como se fosse um dashboard de ideias, assim, que o dev pode ir lá e dizer, quero fazer um jogo sobre esse tipo aqui. Ele cancela, tranca aquela ideia lá, faz um protótipo e depois devolve, né? Tem várias provas que algumas novas, como eu falei, interessantes, mas concordo com o que o Pachá falou, todas têm um botão ali de submeter o jogo. Então, é um pouco como eu falei, estuda um pouquinho, né? Analisa ali, dá uma lida em cada uma, procura, mesmo levando em conta a nossa opinião, procura no top chart lá quais são as que mais funcionam. É um jeito bem fácil de ver, né? Quem é que aparece mais lá no top 50, por estarem lá, são as melhores, consequentemente. Porque pagar pelo teste, isso todas pagam, como eu falei, e deal não dá para conseguir de cara. Acho que nem devem tentar. Façam 1, 2, 3, 4 jogos e aí sim entra no mérito de conquistar, né, um deal aí para receber, para prototipar. Justíssimo. E as redes de vocês? Como é que as pessoas podem continuar seguindo o que vocês falam, o que vocês fazem? Eu passei ali já o site da Easy, que é o nosso Central Hub ali, tem todos os links lá, e passei o meu e-mail também. Perfeito. Quem quiser entrar em contato direto. Pachá? Eu não sei onde é que eu passo. Olha. Bom, mas meu nome é Vinícius Pachá. É bem simples. Com acento no último final também aí. Mas o acento não faz diferença, mas é bom que muita gente fala Pacha, muita sempre gente. foi Pachá. Mas é só me procurar no LinkedIn, não tem outros Vinícius Pachá no mundo, eu sou uma pessoa única. Ou no Facebook, ou no Instagram, pode
pode me contactar por lá e mandar mensagem, principalmente no LinkedIn, se tiver alguma dúvida, como funciona a Hyper, pode perguntar. Não, eu tô sempre aí para responder, porque eu gosto bastante de Hyper Casual pela simplicidade e o desafio de fazer algo simples e com profundidade. Perfeito. Gente, então muito obrigado por terem ficado aqui nesse talk comigo. Agradeço por ter aceitado o convite e pela conversa. Acho que valeu muito a pena. É isso.